okay? Marty. Are you choking? I'm an emergency responder. May I help you? All right, take these. Grandma, do you need help? Hey, Kevin, are you all right? Jimmy, come here quick. Susie, go call for help. My neighbor just collapsed. Can you please send someone over? My name is Eileen. I'm an emergency responder. May I help you? Are you okay? Emergências médicas e acidentes acontecem todos os dias. Hey, Susie, can you call for help? Bring a first aid kit. Kevin, it's Steve. Em casa, no trânsito, no trabalho e nos momentos de lazer. Inevitavelmente, eles fazem parte da vida. Geralmente, a primeira pessoa a prestar ajuda é um amigo, um colega de trabalho ou um pedestre, alguém como você. Ninguém pode garantir que tudo terminará bem, mas quando você, como socorrista de emergência, aplica alguns conhecimentos e habilidades básicas, faz tudo o que é razoavelmente possível para favorecer o paciente. Você aprende estas habilidades básicas nos cursos Emergency First Response Primary Care, RCP, e Secondary Care, Primeiros Socorros. O curso de assistência primária, RCP, o prepara para auxiliar pacientes em emergências que oferecem risco de morte, e você aprende as mesmas prioridades de assistência de emergência usadas por profissionais da área médica. O curso de assistência secundária, Primeiros Socorros, o prepara para ajudar em emergências médicas sem risco imediato de morte e se desenvolve a partir do que você aprendeu no curso de assistência primária. Os cursos Emergency First Response Primary Care, RCP, e Secondary Care, Primeiros Socorros, seguem as considerações e os protocolos de emergência desenvolvidos pelos vários membros do ILCOR, The International Liaison Committee on Resuscitation. Embora os cursos Emergency First Response tenham caráter internacional, podem existir variações regionais nas técnicas, procedimentos de primeiros socorros, terminologia, requisitos e sequência do curso. Seu instrutor o orientará a respeito disso. No curso de assistência primária, RCP, você aprende 9 habilidades essenciais que se interligam quando você ajuda alguém em uma emergência que oferece risco de morte. São elas: primeira habilidade, avaliação da situação. Segunda habilidade, utilização de barreiras de proteção. Terceira habilidade, avaliação primária. Quarta habilidade, RCP, compressões torácicas. Quinta habilidade, RCP, compressões torácicas combinadas com ventilações de socorro. Sexta habilidade, estabelecer controle de hemorragia grave. Sétima habilidade, estabelecer controle de choque. Oitava habilidade, estabelecer controle de lesão da medula espinhal. E nona habilidade, adulto consciente e inconsciente engasgado. Você também poderá aprender outras habilidades opcionais de assistência primária, tais como o uso de desfibrilador externo automático e o uso de oxigênio de emergência. No curso de assistência secundária, Primeiros Socorros, você aprende o que fazer quando o Serviço Médico de Emergência, SME, for demorar ou não estiver disponível. As habilidades deste curso incluem: primeira habilidade, avaliação de lesões. Segunda habilidade, avaliação de enfermidades. Terceira habilidade, bandagens. E quarta habilidade, talas para luxações e fraturas. Este vídeo cobre as habilidades para ambos os cursos. Após assistir às habilidades demonstradas no vídeo, seu instrutor o fará praticá-las. Assim que aprender a execução e a sequência das habilidades, você as praticará em situações simuladas de emergência. Isto o ensina a adaptar em emergências reais as habilidades aprendidas. Are you okay?
Surge uma emergência médica. Como socorrista de emergência, você sabe que se prestar auxílio você pode salvar ou restabelecer a vida de um paciente, reduzir o tempo de recuperação, ou pode fazer a diferença entre um paciente apresentar sequelas temporárias ou permanentes. Ainda assim, as pessoas às vezes hesitam em ajudar, mesmo aquelas com treinamento em RCP e em primeiros socorros. Elas podem sentir ansiedade ou culpa com relação à situação. Às vezes elas temem fazer algo errado, ou seja, não serem perfeitas ou piorar o estado de uma pessoa. Em algumas sociedades, as pessoas temem ser processadas caso a situação não termine bem. E há também o medo de doenças contagiosas. Como socorrista de emergência, saiba que nada disso deve impedi-lo de prestar ajuda em uma emergência real. Vejamos por quê. Primeiramente, há o medo de infecção. Você pode hesitar pelo medo de ser infectado pela pessoa a quem está socorrendo. A preocupação é válida, mas lembre-se de que seu treinamento inclui o uso de barreiras de proteção para minimizar este risco. Com o uso de barreiras, é improvável contrair qualquer doença ou infecção de quem você ajudar. Em segundo lugar, concentre-se em ajudar, não na perfeição. Você deseja fazer o melhor que puder, mas é improvável que um pequeno erro machuque ou mate um paciente. As pessoas tendem a hesitar em uma emergência real quando tentam agir com perfeição. Não hesite, preste ajuda. Lembre-se, um auxílio adequado prestado é melhor do que um auxílio perfeito não prestado. Terceiro, aprenda a confiar no seu treinamento. Nas situações simuladas, você descobrirá que o que pensa ter esquecido volta à sua memória quando presta ajuda. No início, as coisas parecem desajeitadas, mas de repente você acha o caminho, como voltar a andar de bicicleta depois de vários anos. Confie no seu treinamento em uma emergência real. Em quarto lugar, seja decidido e haja. Geralmente há mais de uma maneira correta de lidar com uma situação. As circunstâncias nem sempre apontam exatamente para o que fazer, então comece a ajudar imediatamente. Para ajudá-lo a ser decidido e a agir, a Emergency First Response desenvolveu um guia rápido para lembrá-lo das etapas importantes ao socorrer alguém. O guia Emergency Care at a Glance lhe fornece orientações abrangentes sobre assistência primária e secundária. Este é um item indispensável no seu kit de primeiros socorros. Em quinto lugar, você pode estar preocupado sobre sua responsabilidade ao ajudar alguém em necessidade e hesitar por medo de ser processado. Em geral, isso não deve impedi-lo de prestar assistência de emergência. Muitos países têm leis do bom samaritano, as quais assumem que, como um leigo ajudando outra pessoa, você não pode ser processado com sucesso caso tudo não termine bem com o paciente. Seu treinamento neste curso lhe mostrará como prestar ajuda dentro da proteção dessas leis. As leis do bom samaritano geralmente o protegerão se você prestar ajuda dentro dos limites do seu treinamento como socorrista de emergência, pedir permissão para ajudar, agir de boa-fé, não for irresponsável ou negligente, agir como uma pessoa razoavelmente prudente agiria e não abandonar o paciente após começar a prestar assistência, exceto para se proteger de algum perigo iminente. Por último, não se preocupe em piorar o estado de uma pessoa. A emergência médica mais grave é quando um paciente está inconsciente e não respira normalmente. Às vezes, as pessoas hesitam em ajudar tal paciente por medo de piorar a situação. Como socorrista de emergência, saiba que não há como piorar o estado de tal pessoa. Uma pessoa inconsciente e que não respira normalmente já se encontra no pior estado de saúde possível. Hey, I need some help here. Novamente, lembre-se de que você não pode piorar o estado dela, mas pode ser capaz de ajudá-la. Call for help and bring an AED. He's not breathing. Não tenha medo de administrar ventilações de socorro e compressões torácicas. Confie no seu treinamento. Relaxe por um instante, pense no que aprendeu e então comece a ajudar. A RCP, reanimação cardiopulmonar, ajuda a oxigenar o corpo quando o coração para de bater. Se a RCP começar cedo o suficiente e a ajuda profissional chegar logo, pode ser possível restabelecer o batimento cardíaco do paciente.
Geralmente, a RCP não restabelece o batimento cardíaco, mas prolonga o período em que isso é possível de ser realizado. Todd, it's Richard. A RCP não garante que o coração do paciente voltará a bater. E, de fato, na maioria das vezes ele não volta a bater, mesmo com a RCP. Por isso, nunca é possível saber se prestar RCP ou qualquer outro tipo de assistência fará a diferença a menos que você preste ajuda. Se prestar RCP e o coração do paciente não voltar a bater quando os profissionais de emergência chegarem, saiba que você fez o possível. Mas se você poderia tê-la prestado e não o fez, é provável que passe o resto de sua vida imaginando se ajudar teria feito a diferença. Confie no seu treinamento e ajude. Lembre-se, um auxílio adequado prestado é melhor do que um auxílio perfeito não prestado. Durante este curso, não se intimide. Certamente você cometerá erros ao longo do curso, como parte normal do aprendizado. Quando cometer um engano, faça os ajustes e tente novamente. Você terá bastante tempo para praticar, ganhar confiança e se preparar para ajudar alguém em uma emergência. Além disso, divirta-se. Dada a seriedade do que está aprendendo, isso pode até soar estranho, mas você aprende mais e com mais rapidez quando se diverte durante o aprendizado. Descontraia-se. A capacidade de usar uma habilidade com eficiência diminui quando você não a pratica por algum tempo, mas relembrá-la é muito mais fácil do que quando você a aprendeu pela primeira vez. Quanto mais recentemente você praticou uma habilidade, mais fácil de relembrá-la, e o mesmo vale para suas habilidades de socorrista. Esperamos que você não precise usá-las em emergências reais, mas pratique-as para mantê-las frescas. Vejamos como. Primeiro, assista periodicamente a este vídeo para relembrar as etapas e as informações das habilidades. Depois, pratique situações simuladas com outros socorristas de emergência, em sua família ou entre seus amigos. Pratique um pouco de RCP. Se não possuir um manequim para a RCP, use uma bolsa com enchimento ou mesmo um travesseiro. Porém, jamais pratique as compressões torácicas da RCP em uma pessoa, pois isso pode interferir no ritmo cardíaco normal. Por fim, atualize suas habilidades com um instrutor no curso Emergency First Response Primary Care and Secondary Care Refresher, no mínimo a cada 1 ou 2 anos. Ao concluir a atualização, você recebe uma nova carteirinha de conclusão do programa Emergency First Response. Quando reconhece uma emergência com risco potencial de morte, você precisa prestar auxílio com os 3 primeiros elos da cadeia da sobrevivência. O primeiro elo é o rápido reconhecimento da emergência e acionamento de ajuda. O segundo elo representa a rápida administração de RCP. O terceiro elo é a rápida desfibrilação. E o quarto elo, a rápida assistência e monitoramento profissional, relaciona-se aos profissionais da área médica. Em uma emergência potencialmente fatal, a rápida assistência profissional é muito importante. Quanto mais cedo os profissionais chegarem, melhores as perspectivas para o paciente. O socorrista não substitui a assistência médica profissional. Seu papel na cadeia da sobrevivência é acionar a ajuda médica de emergência e auxiliar o paciente até a chegada dos profissionais. Acionar o SME é tão importante que, na maioria das vezes, se estiver sozinho e sem ninguém para acioná-lo no seu lugar, você deve ligar primeiro para o SME e depois auxiliar o paciente. Uma exceção a essa regra é se o paciente for uma criança ou um adulto que tenha sofrido afogamento. Nestes casos, você presta RCP por um curto período, particularmente ventilações de socorro, e então aciona o SME. Esta é a abordagem de cuidar primeiro. A definição de prestar RCP por um curto período difere entre as várias entidades de reanimação. Algumas definem curto período como prestar 1 minuto de assistência, outras como 2 minutos. Seu instrutor irá orientá-lo.
Com um SME a caminho, os cuidados que você presta aumentam as chances da assistência avançada ajudar o paciente. Seu treinamento neste curso se baseia em lidar com emergências onde exista um sistema médico de emergência por perto. Em áreas não cobertas pelo SME, você deve continuar seus estudos com treinamento mais avançado em primeiros socorros. Check your abdomen now. Prestar assistência de emergência pode ser muito estressante. Após o incidente ser controlado pelos profissionais de emergência, é hora de cuidar de si mesmo. Você pode querer conversar com um amigo ou com um familiar, já que a situação pode lhe causar inquietação, especialmente se o resultado foi negativo para o paciente. Still, I feel like I let him down. I mean, what about his family? I feel like I let them down too. Converse com alguém, até mesmo com um profissional da área médica, se necessário, mas lembre-se de que seu treinamento apenas aumenta as chances daqueles a quem você ajuda. Nada de promessas nem garantias de milagres médicos. Qualquer que seja o resultado, sinta-se bem por ter oferecido ajuda. All right. Maybe you're right. Maybe doing something is better. Antes de auxiliar alguém, é importante pedir permissão para ajudar. Você faz isso com a declaração do socorrista. Okay, I'm an emergency responder. May I help you? Please. Você simplesmente diz: "Olá, meu nome é..." seu nome. "Sou um socorrista de emergência. Posso ajudá-lo?" É importante obter a permissão do paciente caso ele esteja alerta e consciente. Se ele estiver inconsciente, faça a declaração do socorrista assim mesmo. Hello? My name is Christopher. I'm an emergency responder. May I help you? Are you okay? Are you okay? Quando o paciente não é capaz de responder, a maioria das leis assume permissão implícita, ou seja, em uma situação grave, a lei assume que ele provavelmente desejaria ajuda. I have an emergency. I have a As man leis down. variam de região para região. Okay, thanks. Cheque as que se aplicam a você. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Se um adulto recusar a sua ajuda, não o force a aceitá-la. Converse com a pessoa, enfatize a necessidade de assistência e monitore-a sem prestar ajuda de fato, mas, dependendo da situação, você acionaria o SME neste momento. Como os profissionais da área médica sabem do que tratar primeiro quando socorrem alguém? Eles usam um ciclo de assistência para sequenciar o tratamento e monitorar a condição médica do paciente. Por meio da palavra de memorização ABCAV, o ciclo de assistência aponta para um caminho de prioridades de assistência de emergência, e você saberá o que fazer quando alguém com um ferimento ou doença potencialmente fatal precisar da sua ajuda. Você praticará o uso do ABCAV num ciclo de assistência conforme aprende as habilidades deste curso. O significado do ABCAV é o seguinte: dentro da porção AB, o A indica para avaliar as vias aéreas. Basicamente, o A o lembra para avaliar se as vias aéreas do paciente estão abertas. Ainda dentro da porção AB, o B indica para buscar pela respiração normal. Esta letra o lembra para buscar se o paciente está respirando normalmente. No ciclo de assistência, você começa com uma rápida checagem do paciente, avaliando as vias aéreas e buscando pela respiração normal do paciente. Se as vias aéreas do paciente estão abertas e ele não respira normalmente, você aciona o SME e rapidamente avança pelo ciclo de assistência. Dentro do ABCAV, a porção CAV o lembra de como prestar RCP. O CAV refere-se a compressões torácicas, abrir as vias aéreas e ventilar pelo paciente. Quando um paciente não respira normalmente, você age de imediato para administrar compressões torácicas. Após as compressões, você abre as vias aéreas e então ventila pelo paciente. É assim que a RCP é prestada. Após ventilar pelo paciente, você prossegue com o ciclo de assistência, retornando para as compressões torácicas, abrindo as vias aéreas e ventilando pelo paciente. Você continua até a ajuda profissional ou um desfibrilador externo automático, DEA, chegar. Mais sobre DEAs adiante.
Se o paciente respira normalmente, você passa direto para o E da porção cave. O E o lembra para estabelecer controle de hemorragia grave, estabelecer controle de choque e estabelecer controle de lesão da medula espinhal. Você vai aprender a lidar com cada uma dessas emergências médicas mais adiante. Qual a primeira coisa a fazer numa possível emergência médica? Pode parecer estranho, mas a primeira coisa é pensar em si mesmo. Você precisa proteger-se, e isso é tanto para o bem do paciente quanto para o seu próprio bem, pois, afinal de contas, se você se ferir, não conseguirá prestar ajuda. A avaliação da situação é o processo de busca e prevenção de perigos na cena de uma emergência médica. É a primeira coisa que você faz e o que vai praticar. A avaliação da situação tem 3 etapas. 1. Pare. 2. Pense. E então 3. Haja. Pare e avalie a situação à procura de perigos. Pergunte-se, o que causou a lesão? Existem perigos? Procure por perigos potenciais como vazamentos de gás, substâncias químicas, radiação, cabos elétricos rompidos, incêndio, armas de fogo, risco de explosão ou depleção de oxigênio. É possível se aproximar com segurança? Pense sobre como se aproximar de modo seguro. Fique atento a possíveis perigos como o tráfego vindo em sua direção. É preciso desligar o motor de um carro? Aplique barreiras de proteção, se apropriado e disponíveis. Em seguida, pense. Formule um plano de ação seguro. É possível se manter seguro enquanto presta ajuda? Lembre-se de que a prioridade máxima é a sua segurança. Conheça os seus limites. Que tipo de assistência de emergência pode ser necessária? Como você aciona o SME local? É possível buscar um DEA ou pedir para alguém acionar o SME ou buscar um DEA? Pense no seu treinamento e relaxe. Agora, haja. Comece a prestar assistência. Siga as diretrizes de assistência de emergência que você aprenderá neste curso. Enquanto presta auxílio, você segue a sequência de prioridades das habilidades de assistência de emergência, mas a avaliação da situação e os cuidados consigo mesmo nunca param. Garanta sua própria segurança para poder ajudar outros em necessidade. Anteriormente, você aprendeu que algumas pessoas hesitam em prestar auxílio de emergência por medo de serem infectadas. As doenças que mais preocupam são as transmitidas pelo sangue e por outros fluidos corporais, com destaque para a hepatite B e C e o vírus da imunodeficiência em humanos, ou HIV. Como socorrista de emergência, você pode reduzir muito o risco de contaminação ao aplicar barreiras de proteção. Barreiras incluem luvas, barreiras para ventilação ou máscaras para ventilação, máscaras faciais e protetores oculares. Luvas e máscaras ou barreiras para ventilação são úteis durante a RCP. Luvas, protetores faciais e oculares são barreiras úteis quando você se expõe a fluidos corporais como sangue. Contudo, não atrase a assistência de emergência caso não haja barreiras de proteção disponíveis. Pesquisas demonstram que as chances de transmissão de doenças são baixíssimas durante a prestação de RCP. Você minimiza o risco de infecção ao colocar sempre uma barreira de proteção entre você e qualquer fluido corporal de outra pessoa. Assim como a avaliação da situação, o uso de barreiras é uma habilidade geralmente realizada antes de você começar a ajudar o paciente. Lembre-se de começar pela primeira habilidade, a avaliação da situação. Pare, pense e então haja. Conforme avalia a situação, vista luvas se as tiver. Vista-as cuidadosamente para evitar que rasguem. Remover as luvas assim que terminar de auxiliar um paciente é um pouco mais complexo. Seu objetivo é removê-las evitando respingar ou dispersar fluidos corporais. Para remover a primeira, belisque cuidadosamente o exterior da luva na região do pulso, desta forma. Em seguida, retire a luva enrolando-a delicadamente do avesso.
Segure a luva removida com a mão que ainda está com luva, desta forma. Para remover a luva restante, escorregue alguns dedos por baixo dela na região do pulso, rente à pele, e enrole-a do avesso, envolvendo também a luva removida anteriormente, desta forma. Por fim, coloque as luvas em um saco para descarte de resíduos infecciosos, conforme as diretrizes locais. Seu instrutor vai lhe mostrar como usar um ou mais tipos disponíveis de barreiras ou de máscaras para ventilação. Elas capturam ou isolam umidade ou fluidos da boca e da exalação do paciente durante a etapa de ventilações de socorro da RCP. Por ocuparem pouco espaço, é fácil manter um conjunto delas sempre à mão, mas lembre-se de que a chance de transmissão de doenças é baixíssima durante a prestação de RCP. O risco de contaminação pode ser ainda menor quando você socorre alguém com um histórico médico conhecido, como um familiar. Consequentemente, você não precisa negar ajuda só porque não tem uma barreira de proteção com você. Você já avaliou a situação e possivelmente aplicou barreiras de proteção. Agora está pronto para começar a avaliação primária. Avaliação é uma análise ou apreciação. Primária significa primeira em uma série ou sequência. A avaliação primária o ajuda a reconhecer condições potencialmente fatais e a prestar assistência de emergência prioritária. Na avaliação primária, você avalia se as vias aéreas do paciente estão abertas e busca se o paciente está respirando normalmente. Esta é a porção AB do ABCAV. Após uma avaliação primária, você parte imediatamente para atender quaisquer condições potencialmente fatais que descobrir. Independentemente da situação do paciente quando você chegar, comece pela avaliação primária. Ela segue a sequência do ciclo de assistência que aponta diretamente para um caminho de prioridades de emergência. Ao longo de um incidente, você monitora continuamente o paciente e usa o ciclo de assistência como guia, prestando auxílio com base nas descobertas da sua avaliação. Assista a esta emergência simulada, observando como o ciclo de assistência guia o socorrista. Após a simulação, nós analisaremos como o socorrista aplicou cada etapa. Hello? Ricky? It's Evan. I'm an emergency responder. May I help you? Ricky? Ricky, are you okay? You okay? Yeah, my friend just collapsed. He's not breathing and he's unresponsive. 3234 Tomas Street. Yes. Thanks. One, two, three, four, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. O ciclo de assistência aponta para quais lesões ou enfermidades tratar primeiro. Por exemplo, suponha que um paciente inconsciente tenha uma hemorragia grave e não aparente respirar normalmente. O que você faz primeiro? Fácil, o ciclo de assistência o guia. Primeiro você avalia a situação. Certifique-se de que é seguro se aproximar da pessoa em necessidade.
Então, rapidamente avalie as vias aéreas e busque pela respiração normal do paciente. Para fazer isso, primeiro abra as vias aéreas do paciente e então cheque rapidamente pela respiração normal. Este paciente não está consciente nem respirando normalmente. Assim, se estiver sozinho, você precisa acionar o SME. Em seguida, comece imediatamente as compressões torácicas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Após aplicar as compressões, abra as vias aéreas e comece a ventilar pelo paciente. As compressões torácicas e ventilações de socorro, RCP, têm prioridade sobre hemorragia grave. O ABCAV e o ciclo de assistência o conduzem corretamente através das prioridades de emergência. Nesta situação, você lida com o fato de que o paciente está inconsciente e não respira normalmente antes de tratar a hemorragia grave. Se o paciente reagir e começar a respirar normalmente, você então pode cuidar da hemorragia grave. Vejamos agora a avaliação primária, primeiro em um paciente consciente e então inconsciente. Um paciente consciente está alerta e é capaz de responder às suas perguntas. Comece com a avaliação da situação. Pare, pense e então haja. Em seguida, faça a declaração do socorrista. Olá, meu nome é... Seu nome. Sou um socorrista de emergência. Posso ajudá-lo? Como um paciente consciente fala ou produz ruídos diferentes de simples ofegos, você avaliou que as vias aéreas estão abertas e que ele respira normalmente, as duas primeiras etapas do ciclo de assistência. Este paciente está consciente e respira normalmente, então não há necessidade de compressões torácicas, de abrir as vias aéreas e de ventilar pelo paciente. Não mova o paciente a menos que a sua segurança ou a dele estejam comprometidas. Vista barreiras de proteção se as tiver, mas não atrase a assistência de emergência se não as tiver à mão. Em seguida, estabeleça controle de hemorragia grave, de choque e de lesão da medula espinhal conforme avança pelo ciclo de assistência. Acione o SME se encontrar qualquer condição médica grave. Vejamos a avaliação primária em um paciente inconsciente. Um paciente inconsciente perdeu completamente a consciência ou está parcialmente consciente, mas é incapaz de reagir. Comece pela avaliação da situação. Pare, pense e então haja. Garanta que é seguro ajudar o paciente. Faça a declaração do socorrista. Olá, meu nome é... Seu nome. Sou um socorrista de emergência. Posso ajudá-lo? Este paciente não responde à declaração, então toque-o na clavícula para confirmar o estado de inconsciência e pergunte: você está bem? Você está bem? Após a declaração do socorrista, rapidamente avalie as vias aéreas e busque pela respiração normal do paciente. Se não tiver certeza, abra rapidamente as vias aéreas usando a inclinação da cabeça e elevação do queixo. Para executar essa técnica, coloque uma mão na testa do paciente e as pontas dos seus dedos embaixo da ponta do queixo dele, desta forma. Por fim, incline suavemente a cabeça para trás e eleve o queixo. Outra maneira é com a elevação tipo empunhadura de pistola, desta forma. Com as vias aéreas do paciente abertas, busque pela respiração normal. Para isso, procure por movimentos do peito e por sons respiratórios. Com a orelha perto da boca do paciente, procure sentir o ar exalado na sua bochecha. Isso deve ser feito rapidamente, pois se o paciente não respira normalmente, ele precisa de RCP imediata. Evite longas demoras. Se o paciente não estiver consciente nem respirando normalmente, peça para alguém acionar o SME e, se possível, obter um DEA. Se estiver sozinho, use seu celular para acionar o SME, mas caso não tenha um, deixe o paciente para acionar o SME se não houver outra alternativa. Esta é a abordagem de ligar primeiro. Você liga primeiro para acionar o SME e então presta assistência. Este paciente inconsciente respira normalmente,
Então continue a avaliação primária estabelecendo o controle de hemorragia grave, de choque e de lesão da medula espinhal. Se suspeitar de lesão da medula espinhal, imobilize a cabeça, o pescoço e a coluna vertebral e não mova o paciente. Se não houver suspeita e tiver de deixar o paciente, coloque-o na posição de recuperação. A posição de recuperação permite que o paciente respire mais facilmente, pois há pouca pressão sobre o peito. Ela também reduz o risco de obstrução das vias aéreas e permite a drenagem de fluidos se o paciente vomitar. Para colocar um paciente inconsciente e que respira na posição de recuperação, primeiro posicione os braços dele desta forma. Pegue a perna mais distante do paciente logo acima do joelho e puxe-a para cima, mantendo o pé no chão. Desta forma. Agora puxe-o suavemente na sua direção, colocando-o de lado. Uma vez de lado, coloque a mão do paciente perto ou debaixo do pescoço para estabilização e, se necessário, puxe suavemente a cabeça para trás para garantir que as vias aéreas fiquem abertas. Caso tenha que manter o paciente na posição de recuperação por mais de 30 minutos, considere deitá-lo do outro lado para aliviar o peso sobre o braço. Quando um paciente para de respirar normalmente e seu coração bate de modo irregular ou para de bater, você pode substituir a ação de bombeamento de sangue do coração por compressões torácicas manuais. O sangue que você empurra pelo corpo do paciente transportará um pouco de oxigênio aos órgãos vitais, podendo aumentar as chances de sobrevivência do paciente até a chegada da ajuda profissional. A RCP é um processo com duas etapas: compressões torácicas, seguidas imediatamente por ventilações de socorro. Nesta habilidade, você aprenderá a realizar compressões torácicas. Se não conseguir aplicar ventilações de socorro ou mesmo não se sentir à vontade com elas, relaxe e aplique imediatamente compressões torácicas rápidas e contínuas. Elas por si só são bastante benéficas para um paciente e ajudarão a circular sangue que contém oxigênio. Comece avaliando a segurança da situação. Em seguida, cheque o estado de consciência do paciente com a declaração do socorrista. Se não houver reação, toque na clavícula do paciente e pergunte: "Você está bem? Você está bem?" Na sequência, rapidamente avalie as vias aéreas e busque pela respiração normal do paciente. Aqui vai um importante lembrete. Nos primeiros minutos após uma parada cardíaca, um paciente pode estar quase sem respirar ou ofegando de modo ruidoso e ocasional. Isto é chamado de respiração agônica e não deve ser confundida com respiração normal. Muitos pacientes em parada cardíaca ofegam desta maneira. Se o paciente estiver inconsciente e sem respirar normalmente, peça para alguém acionar o SME e, se possível, obter um DEA. Se estiver sozinho, use seu celular para acionar o SME, mas caso não tenha um, deixe o paciente para acionar o SME se não houver outra alternativa. Esta é a abordagem de ligar primeiro. Você liga primeiro para acionar o SME e então presta assistência. Agora deite o paciente de costas se já não estiver nessa posição e, se necessário, exponha o peito dele. Encontre o local de compressão colocando a base de uma das mãos no centro do peito, o que em algumas pessoas é entre os mamilos. Sobreponha a outra mão e entrelace seus dedos. Use a palma da mão no local de compressão e mantenha seus dedos afastados do peito do paciente. Em seguida, alinhe seus ombros com suas mãos e estique os braços, travando os cotovelos. Desta forma. Agora administre as compressões torácicas. Comprima diretamente para baixo e evite empurrar sobre as costelas ou a extremidade inferior do externo, deixando o peso do seu corpo ajudar nas compressões. Para executar compressões torácicas eficientes, comprima forte e rápido, pressionando o externo cerca de 1/3 da profundidade do peito, no mínimo 5 centímetros ou 2 polegadas. Após cada compressão, permita que o peito retorne à posição normal e repita num ritmo de 1, 2, 3, 4 e assim por diante por 30 compressões torácicas.
Realize as compressões do modo mais fluido possível, num ritmo de pelo menos 100 compressões por minuto, o que é mais rápido do que a maioria das pessoas acredita. Comprima forte e rápido. Você praticará as compressões torácicas com seu instrutor usando um manequim para RCP. Não realize compressões torácicas em alguém que não necessite de RCP. Como já aprendeu, as compressões torácicas por si só são bastante benéficas para um paciente em parada cardíaca. Contudo, se você também administrar ventilações de socorro, isso pode aumentar ainda mais as chances de sobrevivência até a chegada da ajuda profissional. Depois de concluir esta habilidade, confie no seu treinamento e preste RCP completa a um paciente inconsciente e que não respira normalmente, ou seja, compressões torácicas e ventilações de socorro. Comece com a avaliação da situação e a declaração do socorrista. Hello, my name is Juanita. I'm an emergency responder. May I help you? Em seguida, toque na clavícula do paciente e pergunte: Are you okay? Are you okay? Então abra as vias aéreas e busque pela respiração normal do paciente. Se ele não estiver consciente nem respirando normalmente, peça para alguém acionar o SME e, se possível, obter um DEA. Se estiver sozinho, use seu celular para acionar o SME, mas, caso não tenha um, deixe o paciente para acionar o SME se não houver outra alternativa. Esta é a abordagem de ligar primeiro. Você liga primeiro para acionar o SME e então presta assistência. Como na habilidade anterior, encontre o local de compressão colocando a base de uma das mãos no centro do peito, o que em algumas pessoas é entre os mamilos. Sobreponha a outra mão e entrelace seus dedos. Desta forma. Em seguida, alinhe seus ombros com suas mãos e estique os braços, travando os cotovelos. Agora execute as compressões torácicas. Comprima diretamente para baixo e evite empurrar sobre as costelas ou sobre a extremidade inferior do externo. Deixe o peso do seu corpo ajudar as compressões. Para executar compressões torácicas eficientes, você deve comprimir forte e rápido, pressionando o externo cerca de 1/3 da profundidade do peito, no mínimo 5 centímetros ou 2 polegadas. Após cada compressão, permita que o peito retorne à posição normal e repita num ritmo de 1, 2, 3, 4 e assim por diante, por 30 compressões torácicas. Realize as compressões do modo mais fluido possível, num ritmo de pelo menos 100 compressões por minuto, o que é mais rápido do que a maioria das pessoas acredita. Comprima forte e rápido. Após 30 compressões torácicas, aplique rapidamente no paciente uma barreira para ventilação e abra as vias aéreas. Use a inclinação da cabeça, elevação do queixo. Primeiro, coloque sua mão sobre a testa do paciente e use a palma da mão para inclinar a cabeça para trás. Desta forma. Coloque a ponta dos dedos debaixo da parte óssea de um dos lados da mandíbula, perto do queixo, evitando empurrar diretamente embaixo do queixo. Eleve a mandíbula para trazer o queixo para frente. Isto abre imediatamente as vias aéreas. Em seguida, pince as narinas e comece as ventilações de socorro. Administre 2 ventilações de socorro, cada qual durando cerca de 1 segundo. Exale só o suficiente para fazer o peito do paciente levantar. Observe o peito do paciente levantar. Se não conseguir fazê-lo levantar com a primeira ventilação, repita a inclinação da cabeça, elevação do queixo, antes de tentar uma nova ventilação. O posicionamento incorreto da cabeça é a causa mais comum da incapacidade de inflar os pulmões. Não faça mais do que 2 tentativas de elevar o peito do paciente e minimize atrasos entre as compressões torácicas. Após 2 ventilações que elevem ou não o peito, recomece as compressões torácicas. Depois de 2 ventilações de socorro, recomece imediatamente outro ciclo de 30 compressões torácicas. Continue alternando 30 compressões com 2 ventilações até a chegada do SME, até você poder desfibrilar com um DEA, até o paciente reagir e começar a respirar normalmente,
até outro socorrista de emergência chegar e assumir o seu lugar, ou até você ficar cansado demais para continuar. Se mais de um socorrista estiver presente, considere revezar com ele. Para evitar fadiga, cada socorrista pode prestar RCP por 2 minutos e então revezar, cuidando para minimizar as pausas nas compressões torácicas. Neste ponto do seu treinamento, seu instrutor pode lhe mostrar o uso de um desfibrilador externo automático ou DEA. A RCP tenta estender o tempo em que pode ser possível restabelecer o batimento cardíaco normal. Durante este período, é preciso que os profissionais do SME estejam a caminho. Por isso, é importante ligar primeiro para o serviço médico de emergência quando um paciente está inconsciente e não respira normalmente. Os profissionais qualificados podem fornecer suporte cardíaco avançado, ajudando com medicamentos, vias aéreas artificiais, dispositivos ventilatórios e desfibrilação. A desfibrilação tenta normalizar os batimentos irregulares do coração. Impulsos elétricos naturais controlam o batimento e, quando falham, o coração bate de modo irregular e não mais bombeia o sangue. Isto é chamado de fibrilação. A desfibrilação aplica um choque elétrico que, por instantes, interrompe os sinais irregulares e permite o retorno do batimento cardíaco normal. Conforme o tempo passa, a probabilidade da desfibrilação restabelecer o batimento cardíaco diminui, e esta foi a razão para o desenvolvimento de desfibriladores externos automáticos, ou DEAs. Com os DEAs, você não precisa mais esperar pelo pessoal do SME para desfibrilar o coração de um paciente. Eles são simples e podem ser usados por socorristas leigos como você. Um DEA é um aparelho portátil que automaticamente aplica um choque num paciente que não respira normalmente e cujo coração parou de bater ou bate de modo irregular. Todos os DEAs funcionam basicamente igual. Primeiro, você liga o DEA, seja abrindo a unidade ou apertando um botão específico. Então conecta o DEA ao peito do paciente por meio de 2 pás adesivas. Em seguida, o computador do DEA tenta detectar um ritmo cardíaco que necessite de um choque e, se detectá-lo, informa para aplicar o choque. Dependendo do tipo de aparelho, o socorrista de emergência aplica o choque ou o DEA faz isso automaticamente. Para oferecer ao paciente as melhores chances de sobrevivência, você precisa conseguir integrar rapidamente a RCP com o uso do DEA, e 3 ações devem ocorrer nos primeiros instantes após uma parada cardíaca. Primeiro, acione o serviço médico de emergência. Em segundo lugar, preste RCP imediatamente. Por fim, use um DEA. Estas 3 ações fazem parte da cadeia da sobrevivência. Se alguém estiver por perto quando você presta RCP, peça para a pessoa acionar o SME e obter um DEA. Além disso, pessoas ao redor podem montar o DEA e aplicar as pás adesivas enquanto você presta RCP, permitindo minimizar as interrupções da RCP. What happened? Greg cut himself on the saw. Can you call for help and wait outside for them till they get here and bring him back? Okay. Thanks. Can I help with anything? Yeah, could you get the first aid kit, please? Yeah. Thank you. Okay, Greg, try and elevate him here. Okay, try and keep your arm elevated here. Great, thanks. Great. Keep the leg area. Thanks. Okay, Greg. Put this on here. Into there, Greg.
O controle de hemorragia grave é uma habilidade básica e importante de primeiros socorros que pode influenciar positivamente na recuperação de um paciente. A hemorragia grave é potencialmente fatal porque o sangue leva oxigênio para os tecidos do corpo. O corpo contém cerca de 6 litros de sangue e a perda de apenas 1 litro pode ser fatal. Há 3 tipos de hemorragia, dependendo do tipo de vaso sanguíneo lesionado. As artérias são os maiores vasos sanguíneos e levam sangue do coração para os tecidos. O sangue arterial é vermelho vivo e esguicha com cada pulsação. A hemorragia arterial é a mais grave porque o paciente pode rapidamente perder muito sangue. Quando uma artéria importante é cortada, a morte pode ocorrer em 1 minuto se não houver tratamento. Acione imediatamente o SME se encontrar esse tipo de hemorragia. As veias retornam o sangue dos tecidos para o coração. O sangue venoso é vermelho escuro e flui de modo constante e sem esguichar. A hemorragia venosa também pode ser fatal. Se não puder controlá-la, acione o SME e monitore o ciclo de assistência do paciente. Os capilares são minúsculos vasos sanguíneos entre as artérias e as veias, onde sangue e tecidos trocam oxigênio. A hemorragia capilar tende a ser lenta e fácil de controlar, a menos que o ferimento se estenda por uma grande área. Monitore o ciclo de assistência do paciente e acione o SME se necessário. Para começar a auxiliar um paciente com uma hemorragia grave, primeiro avalie a situação para garantir que é seguro se aproximar, vista as barreiras adequadas e faça a declaração do socorrista, perguntando se pode prestar ajuda. Se o paciente concordar, acione o serviço médico de emergência. Tranquilize o paciente enquanto trata a hemorragia e, se necessário, ajude o paciente a encontrar uma posição confortável. Como o paciente está consciente e respirando normalmente, você pode deixar de lado a RCP, compressões torácicas, abrir as vias aéreas e ventilar pelo paciente. Com o paciente consciente, avance imediatamente para o E do ABCAV no ciclo de assistência. O primeiro E indica para estabelecer controle de hemorragia grave. Para controlar a hemorragia grave, use a pressão direta contínua. Coloque um pano ou um curativo limpo sobre o ferimento e aplique pressão constante. Na falta de um curativo, use um pedaço de tecido ou mesmo sua mão protegida pela luva se nada mais estiver disponível. Mantenha a pressão contínua, mas você pode liberá-la periodicamente para verificar se a hemorragia diminuiu ou parou. Além da pressão direta, você também pode usar uma bandagem de pressão. Enquanto mantém pressão direta, enrole uma bandagem sobre o curativo inicial. O paciente pode ajudá-lo se for capaz. Se o curativo ficar ensopado de sangue, não o remova. Ao invés disso, sobreponha outro curativo e prossiga com a pressão direta. A aplicação de pressão direta contínua e de bandagens de pressão é o melhor método para controlar hemorragias, mas podem existir variações regionais no tratamento, tais como elevar os membros afetados, dar oxigênio ao paciente e aplicar um torniquete como último recurso para controlar uma hemorragia grave. Seu instrutor o avisará sobre estas variações. O estado de choque é a reação do corpo a uma grave lesão ou doença. O estado de choque pode ser fatal e ocorre quando não há sangue oxigenado suficiente chegando aos tecidos. Isso ocorre devido a uma hemorragia grave ou quando o corpo não mais controla o fluxo sanguíneo para os tecidos. Em geral, sempre estabeleça controle de choque em um paciente ferido ou enfermo, mesmo se os sinais e sintomas estiverem ausentes. Há 9 indicadores de estado de choque, apesar de alguns ocorrerem com outras lesões. São eles: pulsação rápida e fraca, tecidos pálidos ou azulados, pele úmida e pegajosa, possivelmente com tremores, desorientação mental, ansiedade, agitação ou irritabilidade, mudança no estado de consciência, náusea e talvez vômito, sede, olhos sem brilho, olhar vidrado e respiração rasa, porém rápida e ofegante. Quando chegar ao controle de choque, você já terá avançado bastante no ciclo de assistência. Terá avaliado a situação e aplicado barreiras. Na avaliação primária, você terá confirmado o nível de consciência do paciente e se ele respira normalmente. Se o paciente respira normalmente, não haverá necessidade de RCP. Se o paciente estiver inconsciente ou perdendo sangue, você acionará o serviço médico de emergência.
E se houver hemorragia, você a tratará aplicando pressão direta. Para tratar um paciente consciente em choque, deixe que ele escolha qual posição é mais confortável, sentado ou deitado. Para tratar um paciente ferido e inconsciente, faça-o na posição em que o encontrar. Caso suspeite de lesão na cabeça, pescoço ou costas, não mova o paciente e mantenha imóveis a cabeça e o pescoço. Mais sobre isso na próxima habilidade. Quer o paciente esteja consciente ou não, controle o estado de choque mantendo a temperatura corporal com base nas condições climáticas locais. Isso pode significar cobrir o paciente com um cobertor ou protegê-lo do sol. Se não houver razão para suspeitar de lesão na medula ou nas pernas, eleve as pernas do paciente entre 15 a 30 centímetros, ou 6 a 12 polegadas. Isso move sangue para áreas mais críticas, como o peito e a cabeça. Lesões na medula espinhal podem causar paralisia permanente ou mesmo morte. A medula espinhal estende-se pelo pescoço e pelas costas, conectando o cérebro ao resto do sistema nervoso. Um rompimento da medula espinhal dificulta o controle do cérebro sobre o sistema nervoso abaixo da ruptura. Lesões na cabeça, no pescoço ou na coluna podem pôr em risco a medula espinhal. Mover um paciente com uma lesão na cabeça, pescoço ou coluna pode agravar a lesão. Por isso, nunca mova um paciente com uma suspeita de lesão da medula espinhal, a menos que seja absolutamente necessário devido a um perigo imediato. Com um paciente consciente, conduza à avaliação primária onde você o encontrar. Você só o moveria para evitar danos adicionais imediatos, como os causados quando o paciente estiver submerso ou num carro ou construção em chamas. Você também moveria o paciente se fosse necessário para prestar RCP. Sempre suspeite de lesão da medula espinhal em situações que causaram ferimentos na cabeça, pescoço ou coluna vertebral. Isto inclui acidentes de trânsito, ser ejetado de um veículo em movimento, quedas, especialmente de uma altura maior do que a da própria vítima, ferimento penetrante, como causado por arma de fogo, qualquer golpe forte na cabeça, pescoço ou costas, atingir um obstáculo primeiro com a cabeça, como ao mergulhar de cabeça em água rasa, ser atingido por um raio, ou qualquer lesão causada por impacto significativo, independentemente da parte do corpo atingida. Os 8 indicadores de possível lesão da medula espinhal são: mudança no estado de consciência, dificuldade respiratória, distúrbios visuais, incapacidade de movimentar uma parte ou todo o corpo, paralisia, dor de cabeça, vômito, perda de equilíbrio e formigamento ou dormência nas extremidades do corpo. Com um paciente inconsciente, comece avaliando a situação em busca de perigos. Vista as barreiras apropriadas, se disponíveis, e comece a avaliação primária. Conduza a avaliação na posição em que encontrou o paciente, a menos que a segurança dele esteja em perigo, ele possa precisar de RCP ou você precisar controlar a hemorragia grave num ferimento que não consiga ver. Faça a declaração do socorrista e peça para alguém chamar o SME. Call for help. O paciente deve estar deitado de costas para a assistência continuada. Se ele já não estiver nessa posição, você terá que virá-lo enquanto protege a medula espinhal. Enquanto vira o paciente, estabilize a cabeça e o pescoço para que fiquem alinhados e imóveis em relação à coluna vertebral. Se houver alguém para ajudá-lo, peça-lhe para estabilizar a cabeça enquanto você vira o paciente como um todo, mantendo a cabeça, pescoço e coluna alinhados. Caso esteja sozinho, você mesmo fará isso enquanto usa a técnica de virada de tronco. Enfie o braço oposto a você embaixo do quadril e, enquanto suporta a cabeça do paciente, vire-o na sua direção. Repouse o paciente de costas e prossiga com o ciclo de assistência, começando a RCP se não houver respiração normal. Caso contrário, cheque e trate qualquer hemorragia grave, estado de choque ou lesão da medula espinhal.
Na avaliação primária, você aprendeu que quando alguém precisa de cuidados, você aplica o ciclo de assistência, começando por avaliar as vias aéreas e buscar pela respiração normal do paciente. Quando um paciente consciente se engasga, suas vias aéreas não estão abertas e ele não respira normalmente. Ele precisa de ajuda imediata para voltar a respirar. Em adultos, a causa mais comum de obstrução é a comida. Vejamos como ajudar pacientes conscientes e inconscientes a expelir um objeto obstruindo as vias aéreas. Se suspeitar de engasgo, comece com a avaliação da situação. Pare, pense e haja. Como é pouco provável o contato com fluidos corporais e o tempo é vital, você geralmente não precisa de barreiras de proteção. Para um paciente consciente, pergunte: Are you choking? Se ele estiver tossindo, respirando com dificuldade ou puder falar, incentive-o a continuar tossindo até expelir o objeto. Mas se ele não puder falar nem respirar, faça a declaração do socorrista e acione o I'm an SME. emergency responder. May I help you? All right, take it Após easy. ele sinalizar por ajuda, um aceno é suficiente, você poderá usar pancadas nas costas, compressões abdominais ou compressões torácicas para tentar expulsar o objeto. As técnicas com pacientes conscientes variam internacionalmente e seu instrutor lhe ensinará as técnicas apropriadas para a sua região que você deve usar para auxiliar um paciente engasgado. Embora não haja evidências conclusivas se uma técnica é melhor que outra, o fato é que se uma técnica em particular não resolve, passe para outra. Take it easy. Sit down. You all right? Can you talk to me? Para aplicar pancadas nas costas, fique de pé do lado e ligeiramente atrás do paciente. Apoie o peito com uma das mãos e incline o paciente para frente. Com a base da outra mão, aplique 5 pancadas firmes entre as escápulas. Pare se a obstrução foi liberada ou passe para outra técnica. As compressões abdominais usam o ar residual dentro dos pulmões do paciente para expulsar a obstrução. Fique de pé atrás do paciente e passe os braços ao redor da cintura. Com uma das mãos, localize o umbigo. Com a outra, feche o punho e coloque o lado do polegar sobre o abdômen, ligeiramente acima do umbigo. Coloque a mão livre sobre o lado externo do punho fechado. Com seus braços dobrados para fora, sem pressionar as costelas do paciente, comprima vigorosamente o abdômen para dentro e para cima. Pare se a obstrução foi liberada ou passe para outra técnica. Pode não ser possível aplicar compressões abdominais em alguns indivíduos, como grávidas ou pessoas acentuadamente obesas. Nestes casos, aplique compressões no centro do peito. Use seu punho fechado com o polegar voltado para dentro e a outra mão por cima, como nas compressões abdominais, mas desta vez pressione no local onde se realizam as compressões da RCP. Prossiga usando uma ou mais destas técnicas até que a obstrução seja liberada ou o paciente perca a consciência. Quando você pratica estas técnicas, lembre-se de somente as simular. Jamais aplique pancadas ou compressões em uma pessoa que não esteja com as vias aéreas obstruídas. Are you okay? Se o paciente perder a consciência enquanto tenta ajudá-lo, traga-o cuidadosamente para o chão. Em seguida, acione o SME e comece imediatamente as compressões torácicas da RCP. Elas devem expulsar qualquer obstrução. Após as compressões torácicas, olhe rapidamente dentro da boca do paciente à procura de qualquer material sólido nas vias aéreas. Se algo for visto, remova o objeto com o dedo. Se nada foi encontrado ou já tiver sido removido, prossiga com 2 ventilações de socorro. Por fim, continue aplicando 30 compressões, seguidas pela tentativa de administrar 2 ventilações de socorro. Prossiga com a RCP até a obstrução ser liberada e o paciente apresentar reação ou o SME chegar. Dependendo das diretrizes, restrições ou leis locais, seu instrutor pode oferecer uma sessão de desenvolvimento de habilidades sobre o uso de oxigênio de emergência. Receber a quantidade adequada de oxigênio é crucial, especialmente após uma lesão ou enfermidade grave, afogamento e acidente de mergulho autônomo ou a exposição contínua à altitude. O oxigênio de emergência pode reduzir o estresse e dar suporte ao sistema respiratório do paciente.
Procure treinamento mais avançado em oxigênio se você for um mergulhador autônomo ou frequenta locais que ofereçam atividades aquáticas. Agora que compreende as 9 habilidades de assistência primária, vamos aplicá-las em algumas situações que simulam a realidade. Em cada cenário, observe como o socorrista de emergência adapta o ciclo de assistência às necessidades da situação. Grandma, are you okay? What happened? What's wrong? What happened? Hang on, everything's gonna be okay. Pare, pense e então haja. Existe algum perigo no local? A socorrista de emergência tenta sentir cheiro de gás e constata que o fogão está desligado. Ela faz a declaração do socorrista e aciona o SME. Grandma, do you need help? It's okay, I'm an emergency responder. May I help you? Jimmy, come here quick! It's okay. What's wrong? I don't know. Something's wrong with Grandma. Go call for help. Tell them we have an emergency and then come back and tell me what they say. I'll call and come back. It's okay, Grandma. A socorrista de emergência monitora a paciente e usa o ciclo de assistência para se guiar. A paciente está consciente e respirando, por isso não é preciso prestar RCP. Além disso, não há sinais de hemorragia. Help will be here soon. Help me put her in the recovery position. Put her leg a little bit forward. Go get the pillow and blanket on the couch. Go wait for the ambulance outside. A socorrista de emergência estabelece controle de choque e monitora a paciente até a chegada do SME. O socorrista de emergência para, avalia a situação, pensa e então age. Hey, this is Fabio, an emergency responder. May I help you? May I help you? Are you okay? Are you okay? Ele encontra o paciente inconsciente. As vias aéreas estão abertas, mas ele não respira normalmente. Hey, Sherilyn. This is Fabio. Listen, I'm in room 3. RF is down. He's unresponsive and he's not breathing. I want you to activate the company emergency plan. Then I want you to call emergency services and direct him here to room 3. Usando o ciclo de assistência para se guiar, o socorrista aciona o SME e começa imediatamente as compressões torácicas. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. O socorrista de emergência presta RCP até a chegada do pessoal do Serviço Médico de Emergência. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Uma emergência médica envolvendo mais de um paciente e somente um socorrista de emergência exige atenção especial. Você não é capaz de fazer tudo sozinho, então faça o melhor que puder. Pare, pense e então haja. Yeah, I need to report an auto accident on the corner of Alton and Pacific. It looks like you might have a couple injured passengers. Yeah. Yeah, okay. Sit tight, all right? Help's on the way. O socorrista de emergência se aproxima do local com cuidado.
mantendo-se em segurança e procurando por perigos enquanto chega mais perto da cena. Hey, my name's Matt. I'm an emergency responder. May I help you? Yes, Well, where do you hurt? on my head. I'm okay. Okay, I want you to try not to move it, okay? Let's wait till the medical crew gets here so they can check you out. All right? It looks like your passenger may need some help, so I'm gonna go take a look at her. So just sit tight and relax, all right? I'll be nearby. All right. Hey, how you doing? You okay? You all right? Just relax, okay? O socorrista de emergência usa o ciclo de assistência para se guiar e começa a tratar a hemorragia grave da paciente. Note que ele continua a monitorar a paciente enquanto mantém pressão direta contínua sobre o ferimento. How's your head feel? The same. Okay, just relax. Help's on its way. O socorrista de emergência faz esta pergunta para checar se o paciente ainda está consciente e respirando. Is there anything that I can do? Are you a trained emergency responder? No. That's okay. You know what? You can put on this extra pair of gloves I have here. Okay. Try and lay still, okay? Keep your head still for me. What I need you to do is I need you to put pressure on this wound here, okay? If you need another bandage, go ahead and take one out of that box and put it right on top of this, all right? Keep pressure on the wound the whole time. Okay, so when I take my hands off, go ahead and replace them with yours, okay? Here we go. Good. O socorrista de emergência continua a usar o ciclo de assistência para se guiar e monitora ambos os pacientes até a chegada do pessoal do serviço médico de emergência. There you go, lay still. Okay, keep pressure on there. Okay. Okay, try and relax, okay? I'm gonna hold your head until the ambulance gets here. All right. Sit tight, all right? The guys are here. How many people do we have in the vehicle? One? Just two. Two, that's it. Anyone ejected? Anyone else in the vehicle? No? Came on these guys. No, that's it. Okay, what do you have right there? Uma pessoa a mais na cena da emergência aumenta a ajuda disponível. Ao incentivar seus familiares e amigos a concluírem os cursos Emergency First Response, você aumenta as chances de que haja mais de um socorrista por perto em uma emergência médica. Como socorrista de emergência, seu papel é fundamental numa emergência médica. Em emergências potencialmente fatais, você fornece os primeiros elos cruciais da cadeia da sobrevivência, acionando a ajuda médica profissional, monitorando os sinais vitais do paciente e prestando um auxílio que aumenta as chances de sobrevivência ou de reanimação. Em emergências que não ameaçam imediatamente a vida, você oferece conforto e reduz o risco de sequelas permanentes. A maioria dos socorristas de emergência jamais precisará usar suas habilidades, mas praticá-las e revisar este programa o ajudará a se manter preparado para prestar auxílio quando precisar. Agora que você concluiu o curso de assistência primária, você está pronto para começar o curso de assistência secundária. Essa assistência é chamada secundária porque vem só após a assistência primária garantir que todas as lesões ou enfermidades potencialmente fatais sejam atendidas na ordem de prioridade do ciclo de assistência. Além disso, a assistência primária nunca para, pois você monitora constantemente o paciente usando o ABCAV e o ciclo de assistência para guiá-lo. Contudo, se o SME for demorar ou não estiver disponível, você precisará usar suas habilidades de assistência secundária. Você praticará 4 habilidades secundárias: avaliação de lesões, avaliação de enfermidades, bandagens e talas para luxações e fraturas. Now, back here. A avaliação de lesões o ajuda a identificar ferimentos no paciente, os quais você pode tratar ou relatar para o pessoal do SME. Sempre comece com a assistência primária usando o ABCAV e o ciclo de assistência para guiá-lo. Avalie a situação. Pare, pense e então haja. Aplique suas barreiras de proteção se disponíveis.
Faça a declaração do socorrista enquanto avalia as vias aéreas e busca pela respiração normal do paciente. Acione o SME local se a qualquer momento você começar a prestar assistência primária ou sentir que vai precisar de ajuda. Trate de quaisquer problemas de assistência primária antes de começar uma avaliação de lesões. Informe ao paciente que você irá procurar por lesões. Segure a cabeça do paciente. Peça-lhe para mantê-la imóvel e para responder as perguntas verbalmente sem movimentar a cabeça. Faça perguntas que ele não possa responder com sim ou não. Comece pela cabeça e avance em direção aos pés. Se ele reclamar de dor na cabeça, pescoço ou costas, pare a avaliação imediatamente e mantenha o paciente imóvel até a chegada da ajuda profissional. Apalpe suavemente o rosto, procurando por deformidades. Cheque se há sangue ou outro fluido nas orelhas e no nariz. Cheque se as pupilas apresentam o mesmo tamanho e peça para ele seguir seu dedo com os olhos, sem movimentar a cabeça ou o pescoço. Observe se os olhos seguem o dedo de maneira uniforme e em sincronia. Verifique também o tamanho das pupilas. Apalpe o crânio e o pescoço à procura de anormalidades. Se o paciente reclamar ou se você encontrar algo, pare a avaliação. Deslize suas mãos sobre as escápulas e pressione-as suavemente contra as costas. Pressione os ombros para dentro e passe os dedos sobre as clavículas em direção ao centro do peito, procurando por sangue ou por algo anormal. O paciente também pode relatar dor ou outras sensações incomuns causadas por seu toque. Estabilize o ombro do paciente com uma das mãos e deslize suavemente a outra mão para baixo, passando-a sobre o braço, cotovelo e pulso. Repita o procedimento no outro braço. Peça ao paciente para mexer os dedos das mãos e para apertar as suas a fim de checar por paralisia ou fraqueza. Examine o peito à procura de deformidades. Com uma mão em cada lado da caixa torácica do paciente, pressione suavemente para dentro. Coloque delicadamente suas mãos debaixo do paciente para sentir a coluna vertebral e examine a maior área possível sem movê-lo. Se encontrar qualquer anormalidade, pare a avaliação. Peça ao paciente para avisá-lo se sentir dor. Pressione suavemente à esquerda e à direita do abdômen, tanto acima quanto abaixo do umbigo. Passe delicadamente suas mãos sobre os ossos do quadril, sentindo por inchaços ou enrijecimentos, flacidez de tecidos, protuberâncias incomuns, sensibilidades nas articulações e deformidades. Evite comprimir o quadril para dentro. Deslize uma mão para baixo sobre a coxa, joelho, parte inferior da perna e tornozelo. Peça ao paciente para mexer os dedos e para empurrar o pé contra a sua mão. Repita tudo com a outra perna. Após esta avaliação, trate das lesões que estiverem ao seu alcance. Caso contrário, continue a monitorar o paciente usando o ciclo de assistência e relate ao pessoal do SME o que você descobriu durante a avaliação. A avaliação de enfermidades o ajuda a encontrar e a relatar problemas médicos que afetam a saúde do paciente, podendo ajudar no tratamento. Você fará perguntas e verificará a respiração, frequência cardíaca, temperatura e coloração da pele do paciente. Em sala de aula com seu instrutor, você praticará uma avaliação de enfermidades em uma pessoa saudável. Isso pode ajudá-lo posteriormente a reconhecer diferenças quando auxiliar uma pessoa doente. Comece pela avaliação primária. Após a declaração do socorrista e de garantir que o paciente está consciente e respirando normalmente, pegue algo para você ou outra pessoa anotar as informações. Há uma folha de registro de avaliação de enfermidades no seu manual do participante. Para lembrar de como começar uma avaliação de enfermidades, use o mnemônico SEMPRE. O S em SEMPRE refere-se aos sinais e sintomas. E, existência de alergias. M, medicamentos. P, condições médicas pré-existentes.
R. Última refeição. E E. Eventos. O S refere-se aos sinais e sintomas. Um sinal é algo que você, o socorrista, observa. Já um sintoma é algo que o paciente lhe conta que está sentindo. Pergunte ao paciente como ele se sente e o que aconteceu logo antes de se sentir mal. Pergunte como você se sente agora. Em seguida, cheque a frequência cardíaca do paciente. Na região do pulso, sinta a pulsação com seus dedos, exceto o polegar. Conte-as por 30 segundos e multiplique o número por 2. A frequência cardíaca típica de um adulto em repouso é de 60 a 80 batimentos por minuto. Agora cheque a respiração. A frequência respiratória típica de um adulto em repouso é de 12 a 20 respirações por minuto. Alguém que respire perceptivelmente mais rápido ou mais devagar pode ter um problema médico. Para checá-la, observe o peito ou repouse uma mão sobre ele. Conte as respirações por 30 segundos e multiplique o número por 2. Tente contá-las sem que o paciente perceba. Procure detectar chiados, gorgolejos ou ruídos agudos. Anote se o paciente reclama de falta de ar, tontura, confusão mental, dores no peito ou dormência e formigamento nos braços ou pernas. Em seguida, verifique a temperatura e a umidade da pele. Com o dorso da mão na testa do paciente, sinta se está morna, quente, fria, úmida, pegajosa, etc. Cheque a coloração da pele. Ela está pálida, acinzentada, avermelhada, azulada, amarelada ou com erupções cutâneas pretas e azuladas? Em pacientes de pele escura, cheque por mudanças de coloração nas bases das unhas, lábios, gengivas, língua, palmas, branco dos olhos e nos lóbulos das orelhas. Um adulto em repouso normalmente apresenta pele morna e seca ao toque. Mudanças perceptíveis na temperatura, umidade e coloração podem indicar problemas. Na sequência, verifique as pupilas do paciente. Elas estão dilatadas, contraídas ou desiguais? Quaisquer destes sinais podem indicar problemas. A letra E, em sempre, refere-se à existência de alergias. Pergunte ao paciente sobre alergias a remédios, insetos, alimentos, etc. Pergunte: você foi exposto a algo a que tenha alergia? Enquanto fala com o paciente, procure por braceletes de alerta médico. O paciente foi mordido ou picado por algum organismo? Em caso positivo e a reação alérgica for grave, trate-a como uma emergência médica e siga os procedimentos de assistência primária. Uma reação alérgica grave, ou anafilaxia, pode ser tratada com epinefrina. Pessoas que sofreram algum episódio anterior de anafilaxia geralmente levam consigo epinefrina autoinjetável. Deixe o paciente usar o aplicador ou o ajude a usá-lo. O M refere-se a medicamentos. Pergunte ao paciente se ele toma algum medicamento. Em caso positivo, pergunte: que tipo de medicamento você toma? Você tomou o medicamento hoje? Quanto e quando você tomou? Se possível, obtenha os medicamentos e os entregue ao pessoal do SME assim que chegarem. O P refere-se a condições médicas pré-existentes. Pergunte ao paciente se ele tem qualquer problema de saúde, como asma, epilepsia, doença cardíaca ou diabetes. A letra R, em sempre, refere-se à última refeição. Pergunte ao paciente: você comeu recentemente? O que você comeu? Por fim, o outro E refere-se aos eventos. Pergunte ao paciente ou anote os eventos que levaram à enfermidade. Bandagens ajudam a controlar hemorragia. Emergências médicas e acidentes acontecem todos os dias, contaminantes em ferimentos. A aplicação de bandagens pode tanto salvar vidas, como no caso de uma hemorragia grave, quanto simplesmente ajudar o paciente a se sentir mais confortável. Após realizar a assistência primária e a avaliação de lesões, você pode aplicar bandagens em rolo diretamente sobre um curativo estéril. Lembre-se de que uma vez aplicado, você não remove mais o curativo do lugar. Comece abaixo do ferimento e continue enfaixando sobre ele.
Enfaixe firmemente para segurar a bandagem no lugar, mas sem restringir a circulação. Deixe os dedos expostos para poder verificar se a circulação está adequada. Se estiver enfaixando um pé, dê algumas voltas ao redor do tornozelo para então enfaixar o local lesionado. Na mão, comece enfaixando ao redor do polegar e do punho. Lesões nos cotovelos e joelhos normalmente requerem que se enfaixe acima e abaixo da articulação para estabilizar a lesão. Bandagens triangulares fornecem suporte a lesões em braços, costelas ou ombros. Comece com uma das pontas da bandagem sobre o ombro do lado lesionado. Passe o braço sobre a bandagem, leve a ponta inferior da bandagem para trás do pescoço e amarre as pontas. Apoie o braço de modo que a mão e os dedos fiquem à mostra. Se você suspeitar da fratura de costelas, use uma segunda bandagem triangular para segurar o braço contra o lado lesionado do peito, ajudando a imobilizar todo o lado afetado do tronco. A bandagem de imobilização por pressão é um tratamento para picadas de cobras e para uma lista específica de venenos injetados por outros animais. Cheque com as autoridades locais antes de usar esta bandagem para outros venenos que não sejam de picadas de cobras. Idealmente, use uma bandagem elástica larga, mas você pode improvisar com qualquer material flexível, como panos ou toalhas rasgados em tiras de pelo menos 7 cm ou 3 polegadas de largura. Todas as bandagens devem ser aplicadas com a mesma firmeza usada no entorse de tornozelo ou de pulso. Aplique a bandagem o mais rápido possível após uma picada. Além disso, evite retirar roupas e fazer o paciente se movimentar. Se a picada não for num membro, simplesmente aplique pressão direta firmemente sobre o local. Se for num membro, comece aplicando a bandagem nos dedos das mãos ou dos pés e continue subindo, envolvendo o máximo que puder, incluindo o local da picada. Este método de imobilização com bandagem restringe o fluxo de fluidos corporais para dentro do membro, reduzindo a propagação do veneno. Ao adicionar uma tala, você reduz ainda mais o movimento da articulação e o alastramento do veneno. Amarre a tala ao membro usando mais bandagem. Desta forma, uma vez aplicadas, não remova as bandagens ou as talas. Busque cuidados médicos o mais rápido possível. As talas imobilizam luxações e ossos quebrados, o que diminui o risco de agravamento da lesão e de hemorragia grave, além de reduzir a dor. Você pode ter que aplicar uma tala se a assistência médica de emergência for demorar ou não estiver disponível. Quando necessárias, as talas são aplicadas somente após a assistência primária, a avaliação de lesões e a aplicação de bandagens. Imobilize a lesão na posição em que a parte do corpo foi encontrada. Não tente endireitá-la e movimente o menos possível o membro afetado. Use talas disponíveis comercialmente ou improvise com algum material rígido. Escolha uma tala longa o suficiente para imobilizar articulações acima e abaixo da lesão. Para um contato uniforme e confortável, acolchoe a tala preenchendo espaços vazios e curvas do corpo com material extra. Fixe a tala usando uma bandagem em rolo, esparadrapo ou algum outro material disponível. Ela deve ficar justa o suficiente para imobilizar a lesão, mas sem restringir a circulação. Verifique a circulação antes e depois de aplicar a tala, pressionando suavemente as pontas dos dedos da mão ou do pé e observando se as bases das unhas recuperam imediatamente a coloração. Se não recuperarem a cor ou não houver fluxo sanguíneo, afrouxe a bandagem para a circulação retornar ao normal. Você pode apoiar um braço fraturado em uma bandagem triangular após aplicar a tala. Um ponto importante é não aplicar talas se isso for aumentar a dor ou o desconforto do paciente. Agora que você conhece as 4 habilidades de assistência secundária, vamos aplicá-las em algumas situações que simulam a realidade. Note em cada cenário que o socorrista de emergência primeiro atenta para a assistência primária usando o ABCAV e o ciclo de assistência como guia. Segundo, ele verifica se o SME vai demorar ou se está indisponível antes de avançar para as habilidades secundárias.
o socorrista de emergência se detém por alguns instantes para avaliar a situação. Ele para, pensa e então age. Hey there. Looks like you took a little spill. My name's Pat Jones. I'm an emergency responder. May I help you? Yeah, I think I broke my arm. Yeah, anything else right Como here? o paciente está consciente e falando, o socorrista de emergência sabe que as vias aéreas do paciente estão abertas e que ele está respirando normalmente. Okay, just relax and try not to move, okay? While I try and get help. Okay. No service. Guess I won't be able to get emergency medical services here. But it's okay. I can assist you. Try not to move your head at all. Okay, all right. Let me take off your glasses, okay? You doing okay? Yeah. All right, open your eyes and try not to move your head while you look at my finger. Perfect. Let me check your ears for you. How's your head feel? It feels good. Any pain when I'm feeling this? No. What about back here? Nothing? That's fine, that's fine. Okay. How do your shoulders feel? I feel okay. Okay. Any pain? No. Nothing? No. Okay, how you doing, okay? Okay. Don't move your head. How's that feel? That's okay. All right, I'm gonna check your spine for you, okay? Tell me if you have any signs of pain. Anything? No. Okay. And check your abdomen now. Does that hurt? No. Here? No. Here? That's okay. Here? It's good. Okay, I'm gonna check your hips. How's that feel? It's okay. All right, I'm gonna go down to your legs now. Feel any pain here? No. Anything? No. Wiggle your toes for me. Okay, let's do the other side. How's that feel? Feels good. Can you wiggle your toes for me? Okay, which arm hurts? It's my right arm. Okay, I'm gonna leave that alone for now, and I'm gonna bandage this cut first. Then I'm gonna splint your other arm, okay? That should make you more comfortable, all right? Okay. Let me get the splint, I'll be right back. All right, I got a blanket for your head, okay? Let's move this out of the way. I'm gonna easily move up your head. Okay, lift it up slightly. Okay, set it down. How's that feel? That's okay. It's good. Okay. It's good. Let me see. Let me see this arm. Try not to move your head, okay? All right. All right. So what were you doing out this morning? Just going for a bike ride? Yeah. Yeah? What'd you do? Hit a rock? Didn't see it or something? I don't know. Yeah. This should make you feel a bit better, okay, buddy? What's your name? Eric. Yeah? How you feeling? It's just my arm, man. Yeah. Looks like you took a little bad spill on that side. I'll get to it in just a second, okay? Doing okay? Yeah. All right. Just about done here. Okay, I'm gonna splint your arm now, okay? You help by moving your wrist area, and I'm gonna move your elbow up, and I'm gonna slide the splint underneath your arm, okay? At the count of 3. 1, 2, 3. I know it hurts. This will make it feel more comfortable. Good. Let's move it across your chest slightly. Okay, I'm gonna tie the splint now, okay? You doing okay? Yeah, yeah. All right, I know this hurts, but it will feel better. All right. Look, we're pretty far away from emergency medical services, okay? And I can't get any service down here. I can take you, or I could go get help. I think it'd be fastest if you come with me. Are you comfortable with that? Carrie, What? are you okay? Oh, hi, Marino. Just something I ate. Well, you don't look well at all. Look, I'm an emergency responder. Can I help by taking your pulse and other things just in case? Yeah, but it's really just lunch. Let's see, well, what did you have for lunch? The usual. Salad with dressing.
Well, your pulse is 110 and your respiration is 22. When did you start to feel ill? About an hour ago. And how do you feel now? About the same. Are you taking any medication? Blood pressure stuff. Have you taken any today? I took it at lunch. I just started a new prescription. Do you have the prescription with you? Yeah. Carrie, have you been doing any exercising in the last minutes before I came in? No. Well, your pulse is racing, you're breathing heavy, and you're cold and clammy. As a precaution, I think we should get you checked out. I don't think it's anything. I'm sure it's not, but just in case. Okay. Yes, can you call the emergency response team to Kerry Tull's office? Yes, he's feeling more than mildly ill. No, I'm okay here. Just make sure you bring them back here as soon as they arrive. Como socorrista de emergência, você tem um papel fundamental em uma emergência médica. Suas habilidades de assistência primária são os primeiros elos cruciais na cadeia da sobrevivência, que acionam a ajuda médica de emergência e monitoram o paciente, fornecendo auxílio para aumentar as chances de sobrevivência e de reanimação. Em emergências que não ameaçam imediatamente a vida, você oferece conforto e reduz o risco de sequelas permanentes. Suas habilidades de assistência secundária podem beneficiar pacientes ao alertar os profissionais da área médica sobre condições que precisam de atenção especial, ao reduzir lesões adicionais e a aumentar o conforto do paciente. A maioria dos socorristas de emergência jamais chega a usar suas habilidades, mas se você algum dia precisar, estará pronto para estender a mão e ajudar.